Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e hoje eu tô fazendo um vídeo aqui de uma coisa, eu não ia nem fazer o vídeo, eu ia só fazer o serviço. Mas o que acontece? Eu percebi que isso aqui é importante para quem tem Celta, então muita gente com Celta tem esse problema, então eu resolvi mostrar como é que você vai resolver esse problema. Essa aqui, ó, é a caixa da bateria do Celta. Ó, pode olhar, aqui é a frente do Celta, ali tá a Mariana, e olha só, aqui, ó, é onde fica a bateria do Celta. Eu limpei bem e tal agora, mas qual que é o problema que a maioria dos donos de Celta tem? Quando você mexe, quando você deixa a bateria aqui e ela vaza, ela começa a comer aqui e fura e entra água no carro. Então, muito Celta tem esse problema de apodrecer embaixo da caixa da bateria. Aí eu resolvi limpar aqui e eu percebi o seguinte. Esta borracha aqui, ela vai quebrando, ó. Quebrou ali, tá vendo? E além da borracha, vai correndo aqui, ó. Você vai vendo aqui, ó, que a água não tem direito para onde correr. Se você olhar, tem dois drenos ali, ó. Eu limpei tudo, tá limpinho, mas aqui acumula sujeira. Ali tava cheio de sujeira e tal. Então, aqui, ó, dá muito problema. A bateria vaza, fura a lata. Então agora eu vou fazer um negócio que para evitar que tenha esses problemas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Você vai limpar, você vai pegar a fiação toda, olha só. E junto com a caixa de fusíveis, ela é presa aqui por duas presilhas, você aperta a presilha e puxa, a caixa sai. Você vai tirar a caixa de fusíveis, vai soltar um parafuso 13 que tem aqui, que é o parafuso de terra do carro, e vai jogar tudo pra lá, ó. Olha só. Os terminais, tudo, estão tudo do lado de cá, a caixa de fusíveis, tá vendo? Vai jogar tudo pra cá, e aí você vai limpar. Você tem que limpar isso aqui e deixar ele o mais limpo possível e seco, que é o que eu tô fazendo agora, ó. Eu ainda não terminei de secar, mas eu vou secar. Aqui, ó, tem que estar tudo limpinho, o mais limpo e seco possível que você puder. Aí agora eu vou mostrar o próximo passo. Quando você tiver com tudo limpo e seco, você vai usar isso aqui, ó. Você conhece isso, isso é manta asfáltica, ó. Nós vamos forrar tudo ali com manta asfáltica. Só que é o seguinte, você tem que forrar de uma forma que a água corra na direção do dreno. Então não é para forrar de qualquer jeito. Se você forrar errado, a água vai entrar por debaixo da manta e não sai nunca mais. Então é só esse cuidado que você tem que ter. Agora eu vou dar uma pausa aqui e vou começar a forrar, daí eu mostro para vocês. Tô de volta agora, eu ainda não colei, mas ó, a ideia é essa. Tá vendo? Tá só encaixado no lugar para eu testar, mas ó. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma superfície o mais plana e reta possível para a água escorrer sem passar por nada, sem enroscar em nada, até o dreno que está aqui. Então esse aqui é o começo do serviço. Agora eu vou colar, medir, cortar mais um pouco e depois eu mostro para vocês como é que tá a coisa. Agora, passou um tempinho, eu já colei a primeira parte, olha só. Tá colada. Aqui não parece, mas tá coladinho, encostadinho, ó. Ela tem que estar tudo nítido, ó. Ela tem que seguir certinho o relevo. Você tem que colar o mais justinho que você puder. Essa aqui é a que vai de baixo, depois vão duas em cima. Essa aqui é só para garantir que não vai vazar entre as outras duas que vão por cima. Agora eu vou colar mais uma, já eu volto. Algum tempo depois eu tô de volta e olha só como é que ficou. Ó. Aqui não tá terminado ainda. Aqui no canto, ó, tem o dreno. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tem o dreno. Então eu tenho que fazer o furo dos dois drenos. Mas, ó. Quanto a como é que coloca, eu não filmei. E eu não vou explicar por quê. Porque isso aqui tem muito o que fazer. É um autoadesivo, é um negócio que cola. Você cola ele, esquenta ele. Pode ser com um maçariquinho pequeno ou com sobrador térmico. Você esquenta e vai moldando ele. A única coisa que eu aconselho é o seguinte, tenha muito cuidado para não ficar bolsões de ar embaixo, lugar que não colou, porque é ali que pode parar a água e apodrecer. Então você tem que ter muito cuidado. Se você não permitir que tenha bolsões embaixo, tem uma boa chance de você não ter problemas com isso aqui. Mas aí, ó, o mais importante é tá tudo vedadinho, tá vendo? Ali, ó, tem até um corte que eu apertei o suficiente que cortou.
porque eu quero que encaixe mesmo. Então, infelizmente, cortou, mas aquilo ali era só para dar um reforço, então não vai ter problema. Mas, ó, os lugares que são importantes, a água vai cair aqui, vai cair aqui e correr pro dreno sem pegar em nada de metal. A ideia é essa. Espera aí que eu já volto. Agora eu tô aqui, ó. E olha só. Tá colocado já a forração. Ó, tá feito o furo do dreno, ó. Tem 2 furos do dreno, um pequeno e um grande. Não sei se vocês vão ver com clareza aí, ó. Tem 2 furos dos drenos. Aqui, ó, já coloquei de volta o terminal da bateria. Agora eu vou dar uma encapadinha aqui, ó, nesse fio vermelho. Que eu percebi que ele não tá legal, vou passar uma autofusão aqui. Aí depois disso eu remonto. Agora, algum tempo depois, caiu minha tesoura. E eu já terminei de acertar os cabos, ó. Já parafusei o negativo, já recoloquei a caixa de fusíveis no lugar. Agora, já encaixei os cabos e, inclusive, aquele cabo ali que você tá vendo, ele tava com vermelho. Acho que alguém refez a fiação aqui e deixou os fios expostos. Agora eu passei um termorretrátil preto para proteger. Agora, eu vou recolocar a bateria e recolocar aqui a capa, que é onde vai a bateria. Já já tô de volta. Eu tô aqui de volta agora, pouco tempo depois, olha só. A bateria tá no lugar. Se você olhar com calma, você vai ver lá no fundo a manta. A bateria tá no lugar, as peças estão encaixadas e é isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo e o trabalho por hoje. Se você tiver alguma dúvida, é só perguntar nos comentários. Espero que esse vídeo seja útil para quem tem Celta, vive tendo esse problema de dar vazamento embaixo da bateria e corroer. Se você quiser se inscrever no canal, eu vou aceitar, agradeço muito. Se quiser dar um like no vídeo, por favor. Um grande abraço para todo mundo e fui! You